Sexo no cativeiro, driblando as armadilhas do casamento, de Esther Perel. Comentários. Por que sexo, que era tão bom no início, fica sem graça para casais que afirmam se amar com a mesma intensidade de quando se conheceram? Podemos desejar o que já temos? Por que a chegada dos filhos tantas vezes significa o desastre erótico? A boa intimidade sempre leva a bom sexo? Esther Perel procura responder a estas perguntas difíceis, enfrentando os obstáculos e ansiedades que surgem quando a busca pelo amor segura entra em conflito com a necessidade da paixão. Ela nos convida a explorar a união paradoxal da domesticidade e o desejo sexual e explica o que é necessário para trazer a sensualidade de volta ao recesso do lar. Tão revelador quanto claro, agradável e acessível. Para ele oferece ao casal moderno estremecido uma singela riqueza de experiência. Publishers Weekly. Para ele diz coisas tão contraditórias à cultura predominante que soa como blasfémias, mas ao mesmo tempo em que você se choque, admite que ela está certa. As ideias de Perel são como o refrão de uma boa canção, instantaneamente familiares, porque ressoam profundamente, impressionante em sua força intuitiva e absoluta precisão. The Observer. Tradução do poema de D. H. Lawrence. Um ser silvestre em cativeiro, embora mantenha a pureza selvagem, não procria, definha, morre. Os homens estão todos no cativeiro, tocando a lida da vida, e os bons não procriam, mas não sabem porquê. A grande jaula da nossa domesticidade mata o sexo no homem, a simplicidade. Do desejo é distorcida, desvirtuada, assim como a amarga perversidade, nervosos com a adversidade. O jovem copula, acham ruim e querem chorar. Sexo é um estado de graça, não pode ocorrer na jaula, então quebra a jaula e começa a tentar. Introdução. A história do sexo nos casais institucionais modernos muitas vezes menciona a diminuição da libido e inclui uma longa lista de alívios sexuais que pretendem explicar o inescapável fim do erotismo. Agora, ao que parece, todo mundo, desde o noticiário matinal ao New York Times, tece considerações a este respeito. Ficamos sabendo que muitos casais hoje quase não transam, mesmo quando as partes declaram-se amar. Hoje os casais estão muito ocupados, muito estressados, muito envolvidos na criação dos filhos e muito cansados para transar. E se tudo isso não bastasse para embutar seus sentidos, os antidepressivos que tinham como função aliviar o estresse acabam sendo a gota d'água. Trata-se de fato de um desdobramento irónico para os baby boomers que cerca de 30 anos atrás inauguraram uma nova era de liberação sexual. Agora que podem transar à vontade, os homens e mulheres e as gerações que se seguiram parecem ter perdido a tesão. Embora eu nada tenha contra a exatidão dos relatórios da mídia, nossas vidas certamente são mais cheias de estresse do que deveriam. Parece-me que esse interesse quase exclusivo na frequência e na quantidade de relações sexuais enfoca-se apenas em razões mais superficiais do mal-estar que tantos casais sentem. Acho que entram mais coisas nesta história. Psicólogos, terapeutas sexuais e observadores sociais há muito tempo andam às voltas com o nó gordia de como conciliar sexualidade e domesticidade. Dão-nos muitos conselhos sobre como fazer compras no mercado e de especiarias para acrescentar outros sabores ao sexo numa relação institucional. A diminuição do desejo, dizem-nos os técnicos, é um problema de horário que pode ser resolvido com o desenvolvimento da capacidade de organizar e estabelecer prioridades. Ou é um problema de comunicação que pode ser atenuado com a verbalização do que se quer exatamente em termos de sexo. Sou menos propensa a usar um enfoque estatístico
para falar de sexo. Se você ainda transa, com que frequência, quanto tempo dura, quem goza primeiro e quantos orgasmos vocês têm. Em vez disso, quero propor perguntas que não têm respostas fáceis. Este livro fala de erotismo e da poética do sexo, da natureza e dos dilemas do desejo erótico. Quando se ama alguém, como é? E quando se deseja alguém, de que maneira é diferente? Uma intimidade gostosa sempre leva a um sexo gostoso? Como é que tantas vezes o nascimento do primeiro filho significa o fracasso erótico? Porquê o proibido é tão erótico? E porquê querer o que já se tem? Todos nós temos uma necessidade fundamental de segurança, que nos impele a relacionamentos institucionais em primeiro lugar, mas temos também uma grande necessidade de aventura e empolgação. O romance moderno promete que é possível satisfazer esses dois conjuntos distintos de necessidade num lugar só. Mesmo assim, não estou convencido. Hoje procuramos uma pessoa, o que no passado uma cidade inteira oferecia, base, significado e continuidade. Ao mesmo tempo, esperamos que os nossos relacionamentos institucionais sejam românticos, bem como gratificantes emocional e sexualmente. Será de espantar que tantos relacionamentos desmoronem sob o peso de tantas expectativas? E difícil gerar entusiasmo, suspense e desejo com a mesma pessoa de quem você espera conforto e estabilidade, mas não é impossível. Convido você a pensar em maneiras pelas quais podem introduzir risco no que é seguro, mistério no que é familiar e novidade no que é duradoura. No caminho, vamos abordar como a ideologia moderna do amor muitas vezes entra em conflito com as forças do desejo. O amor se desabrocha numa atmosfera de proximidade, aconchego e igualdade. Procuramos conhecer a pessoa amada, mantê-la por perto, diminuir a distância entre nós. Importamos-nos com aqueles que amamos, preocupamos-nos com eles e sentimos-nos responsáveis por eles. Para uns, amor e desejo são inseparáveis, mas para muitos outros, a intimidade emocional inibe a expressão erótica. Os elementos de afeição e proteção que estimulem o amor muitas vezes bloqueiam a naturalidade que alimenta o prazer erótico. Minha convicção, reforçada por 20 anos de prática, é que, enquanto criam segurança, muitos casais confundem amor com absorção. Essa confusão é um mau presságio para o sexo. Para ser mantido, o impulso para o outro precisa atravessar um sinapse. O erotismo exige distância. Em outras palavras, o erotismo viceja no espaço entre o eu e o outro. Para manter em comunhão com a pessoa amada, precisamos ser capazes de tolerar este vazio e seu véu de incertezas. Com esse paradoxo para digerir, considera outro. O desejo muitas vezes é acompanhado por sentimentos que aparentemente constrangiram o estilo de amor. Agressividade, ciúmes e discórdia vêm à mente para começar. Explorarei as expressões culturais que moldem o sexo domesticado, tornando-o justo, equilibrado e seguro, mas também produzindo muitos casais enteados. Eu gostaria de sugerir que talvez tivéssemos uma vida sexual mais excitante, alegre, até frívola, se fôssemos menos tolhidos por nossa inclinação cultural para a democracia na cama. Para apoiar esta noção, desvie o leitor para a história social. Veremos que os casais contemporâneos investem mais do que nunca no amor, contudo, numa cruel viravolta do destino. É esse mesmo modelo de amor e casamento que está por trás do extraordinário aumento de índice de divórcio. Aqui nos cabe perguntar se as estruturas conjugais tradicionais algum dia podem satisfazer o preceito moderno, especialmente quando, até que a morte nos separe, acarreta uma expectativa de vida 2 vezes maior. Iremos examinar esta premissa olhando por diversas lentes, mas aqui vale a pena assinalar que o estereotipo dessas mulheres como inteiramente românticas e dos homens como conquistadores sexuais já deveria ter sido dissipado há muito.
O mesmo se aplica às ideias que veem as mulheres como desejosas de amor, essencialmente fiéis e inclinadas a viver para o lar, e os homens como biologicamente não monógamos e temerosos da intimidade. Devido às mudanças económicas e sociais que ocorreram na história ocidental recente, as divisões tradicionais baseadas no sexo foram contornadas e estas características agora são vistas em homens e mulheres. Embora possam ter muito de verdade, os estereótipos não conseguem captar a complexidade dos relacionamentos contemporâneos. Busco uma abordagem mais andrógina do amor. Como terapeuta de casais, investi as prioridades terapêuticas usuais. Na minha área, ensino-nos primeiro a indagar sobre o estado da união e depois perguntar como isso se manifesta na cama. Por essa ótica, o relacionamento sexual é uma metáfora da relação como um todo. A suposição subjacente é que se pudermos melhorar a relação, o sexo também melhorará. Mas pelo que vejo, nem sempre é assim. Tradicionalmente, a cultura terapêutica favorece a verbalização em detrimento da expressão corporal. Porém, a sexualidade e intimidade afetiva são duas línguas distintas. Eu gostaria de colocar de novo o corpo no lugar preeminente que lhe é devido nas discussões sobre casais e erotismo. O corpo muitas vezes contém verdades afetivas que as palavras facilmente podem dissimular. As próprias dinâmicas que são uma fonte de conflito numa relação, particularmente as que têm a ver com poder, controle, dependência e vulnerabilidade, muitas vezes tornam-se desejáveis quando experimentadas através do corpo e erotizadas. O sexo torna-se tanto uma forma de esclarecer conflitos e confusões em torno de intimidade e desejo, quanto uma forma de sanar estas divisões destrutivas. O corpo de cada uma das partes, gravado como está com toda a sua história e os conselhos da cultura, torna-se um texto para ser lido por todos nós em conjunto. Em sintonia com o tema da leitura, esse é um momento tão oportuno como qualquer outro para explicar alguns termos que você encontrará neste livro. Para que fique claro, usarei a palavra casamento referindo-me a compromisso afetivo de longo prazo, não apenas a situações legais. E às vezes gosto de passar livremente dos pronomes masculinos aos femininos sem necessariamente fazer julgamento sobre um género ou outro. Sou, como o meu nome indica, de sexo feminino. Sou também, o que talvez não seja tão óbvio, uma híbrida cultural. Vivo em muitas terras e quero trazer uma visão cultural informada ou multicultural para o tema deste livro. Fui criado na Bélgica, estudei em Israel e terminei a minha formação nos Estados Unidos. Transitando entre várias culturas há mais de 30 anos, desenvolvi a perspectiva de alguém que se sente confortável observando dos bastidores. Esta perspectiva forneceu-me diversas lentes para minhas observações de como desenvolvemos a sexualidade, como nos ligamos uns aos outros, como relatamos o amor e como nos envolvemos no prazer do corpo. Transferi minha experiência pessoal para o meu trabalho profissional como clínica, professor e consultor, trabalhando com psicologia intercultural. Tendo-me concentrado na transição cultural, já trabalhei especificamente com 3 populações: famílias refugiadas e famílias internacionais, os 2 grupos que mais se deslocam atualmente, e casais interculturais, formados por cônjuges de raças e credos diferentes. Para os casais interculturais, as mudanças culturais não decorrem de um deslocamento geográfico, elas acontecem nas respectivas salas de estar. O que realmente estimulou meu interesse foi como essa fusão de cultura influenciou as relações entre os géneros e a maneira de educar os filhos. Refleti sobre os muitos significados do casamento e como seu papel e seu lugar no sistema da família variam em diferentes contextos nacionais. O casamento é um ato particular de 2 indivíduos ou um caso comum entre 2 famílias?
Em minha sessão com casais, tentei discernir as nuances culturais por trás da discussão de compromisso, intimidade, prazer, orgasmo e corpo. O amor pode ser universal, mas suas construções em cada cultura são definidas nos sentidos literal e figurado em linguagens diferentes. Foi particularmente sensível às conversas sobre sexualidade infantil e adolescente, porque é nas mensagens das crianças que as sociedades mais revelam seus valores, seus objetivos, seus incentivos e as suas proibições. Falo 8 idiomas. Alguns aprendi em casa, outros na escola, alguns durante minhas viagens e 1 ou 2 com amor. O meu trabalho, sou solicitada a usar minha proficiência multicultural, bem como o meu poliglotismo. Meus pacientes são heterossexuais e gay, não trabalho com a população transexual no momento, casados comprometidos, solteiros e casados novamente, são jovens, velhos e entre uma e outra, cobrem um amplo espectro de culturas, raça e classe, suas histórias individuais iluminam as forças culturais e psicológicas que moldem nossa maneira de amar e desejar. Uma das minhas experiências pessoais que mais me influenciaram, subjacente a este livro, pode parecer complicado, mas preciso revelá-la aqui, uma vez que esclarece as motivações mais profundas que alimentam a minha paixão. Meus pais eram sobreviventes do campo de concentrações nazistas. Estiveram diariamente cara a cara com a morte durante alguns anos. O meu pai e minha mãe foram os únicos sobreviventes de suas respectivas famílias. Saíram desta experiência querendo atirar-se à vida para se vingar e aproveitar ao máximo cada dia. Ambos achavam que lhes fora concedido um dom único: viver de novo. Meus pais eram diferentes, eu acho. Não se limitavam a querer sobreviver, queriam reviver. Tinham sede de viver, adoravam experiências exuberantes e gostavam de se divertir. Cultivavam o prazer. Não sei absolutamente nada sobre a vida sexual deles a não ser que tiveram 2 filhos, meu irmão e eu. Mas pela maneira como vivia, eu sentia que tinham um conhecimento profundo do erotismo. Embora eu duvide que conhecessem esta palavra, eles personificavam seu significado místico com uma vitalidade, um caminho para a liberdade, não apenas a definição estreita do sexo que a modernidade lhe atribuiu. É essa a ideia mais ampla que eu trago para a minha discussão de erotismo neste livro. Há outra influência poderosa que ajudou a dar forma a este projeto. Meu marido é diretor do Programa Internacional de Estudos de Trauma da Universidade da Colômbia. Seu trabalho é dar assistência a refugiados, filhos da guerra e vítimas de tortura, enquanto eles procuram superar o enorme trauma que sofreram. Ajudar os sobreviventes a recuperar a criatividade e a capacidade de brincar e de ter prazer é, em última análise, ajudá-los a se ligar novamente com a vida e com a experiência que a alimenta. Meu marido lida com dor, eu com prazer. Estas duas coisas são conhecidas íntimas. Os indivíduos sob quem escreve não aparecem nos agradecimentos, embora eu lhes devo muito. Suas histórias são autênticas e correspondem quase palavra por palavra à fonte original, mas suas identidades estão disfarçadas. Neste projeto, todo compartilhei três com eles no espírito de colaboração. Na verdade, muitas das minhas ideias foram desenvolvidas através do meu trabalho e não o contrário. Ademais, minhas ideias baseiam-se na riqueza de considerações cuidadosas feitas por muitos profissionais e autores que já haviam abordado as ambiguidades do amor e do desejo. Todos os dias em meu trabalho defronto-me com a realidade detalhada que se esconde por trás da estatística. Vejo pessoas tão amigas que não podem ser a mente. Vejo a mente tão aferrados à ideia de que o sexo deve ser espontâneo que nunca transam. Vejo casais que acham que seduzir dá muito trabalho, um trabalho que eles não deveriam precisar ter, já que estão casados. Vejo outros que acreditam que intimidade significa total transparência entre as partes. Eles abdicam de qualquer noção de individualidade, depois ficam-se perguntando para onde foi o mistério. Vejo esposas que preferem carregar o rótulo de libido fraca para o resto da vida a suportar e explicar ao marido que os preliminares precisam de ser mais um prelúdio ou ato propriamente dito.
Vejo gente tão desesperado para repelir um sentimento de desânimo em suas parcerias que está disposta a arriscar tudo por alguns momentos de excitação proibido com outra pessoa. Vejo casais cuja vidas sexuais são reanimadas por um caso e outros para quem um caso acaba de vez com a ligação que eventualmente ainda tivessem. Vejo homens mais velhos que, sentindo-se traídos por seus pênis que começam a não responder, correm para o Viagra a fim de diminuir a ansiedade da dura realidade. Vejo suas esposas sentindo-se mal pelo súbito questionamento da sua própria passividade. Vejo casais que acabam de ser pais cuja energia erótica foi minada pelo trabalho que um recém-nascido dá. Estão tão consumidos pelo filho que não se lembram de fechar a porta do quarto de vez em quando. Vejo o homem que olha pornografia na internet não por não achar a mulher atraente, mas sim por não ter para ter a sensação de que há algo errado com ele, por querer sexo em vista da falta de entusiasmo dela. Vejo gente com tanta vergonha da própria sexualidade que poupe seu amor desse calvário. Vejo pessoas que todas que são amadas, mas querem ser desejadas. Todas elas me procurem porque desejam vitalidade erótica. Às vezes chegam encabuladas, às vezes desesperadas, abatidas, revoltadas. Não sentem falta apenas do ato sexual, sentem falta do sentimento de ligação, de alegria e renovação que o sexo lhe permite. Convido você a se juntar a mim em minhas conversas com essas pessoas enquanto trabalhamos para abrir a cabeça e chegar um pouco mais perto da transcendência. Para quem pretende sentir de vez em quando o pulso mais acelerado, ensino. Entusiasmo e incerteza se entrelaçam. Preferimos aceitar o desconhecido a dele nos esconder. Mas esta tensão mesmo faz-me com que nós sentimos vulneráveis. Aviso os meus pacientes que não existe sexo seguro. Devo mencionar, porém, que não todos os amantes buscam paixão, ou mesmo se deleitarem com ela em algum momento. Alguns relacionamentos nascem de sentimento de carinho, ternura e atenção, e os parceiros escolhem permanecer nessas águas mais calmas. Preferem um amor mais baseado na paciência que na paixão. Para eles, encontrar serenidade num vínculo duradouro é o conto. Não existe um caminho único, nem um caminho certo. Sexo no cativeiro pretende fazer você participar a uma discussão honesta, esclarecida e instigante. Estimula a se questionar, a dizer o indizível e a não ter medo de contestar o que se considera certo em termos sexuais e afetivos, abrindo de par em par as portas para a vida erótica e a domesticidade. Convido você a apimentar de novo o sexo.